Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Então na nossa videoaula de hoje o tema será listas não inteiras e não homogêneas, tá? Para que a gente feche o escopo então de listas e passe a tratar de outras estruturas de dados que vão compor a nossa disciplina. Então vamos lá. Evidentemente, o campo inf de um nó de uma lista não precisa necessariamente armazenar apenas um valor inteiro. Então, por exemplo, eu posso desejar manipular uma lista de strings. Então, para que isso aconteça, os meus campos inf dos meus nós vão ter que ser capazes de armazenar um vetor de caracteres. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada em como ficaria essa definição do nó para aplicação em uma lista de strings. Tá bom? Então, vamos lá. O meu nó vai continuar sendo uma estrutura onde eu vou ter dois campos. Só que agora o meu campo inf deixou de ser apenas um inteiro. Notem, ele agora representa um vetor de caracteres com 100 elementos. Isso significa que cada nó da minha lista agora vai poder armazenar uma string com até 99 caracteres válidos, tá certo? E por fim, eu tenho o campo ali prox, que nada mais é um ponteiro, nada mais é do que um ponteiro para struct nodo, né? Já que nesse caso é um exemplo de uma lista encadeada, né? Posso até implementar uma lista encadeada circular com esse tipo de nó. Tá bom, pessoal? Porém, é provável que em algumas aplicações exista a necessidade de manipular registros, que vão corresponder a esse meu campo informação, ou inf. Então, por exemplo, pode ser que a gente necessite em uma lista que vai manipular registros de estudantes, onde cada um desses registros vai conter as seguintes informações. Então a gente vai ter o nome do estudante, número de identificação na faculdade, endereço, coeficiente de rendimento e área de especialização. Tá bom? Vamos dar uma olhada então em nós para os quais a gente pode utilizar nesse contexto. Então vamos lá. Especificando primeiro o que vem a ser o tipo inf. Note que eu estou colocando inf ali em caixa alta, tudo maiúsculo. Vou me valer da característica da linguagem C, que é sensível ao caso, tá bom? Case sensitive. Então vamos lá. Estou definindo o meu tipo inf. Nada mais é do que uma estrutura que contém 5 campos. Então, primeiro, nome é um vetor de caracteres com 30 elementos. Segundo, id é um vetor de caracteres com 9 elementos. Terceiro, end, que é um vetor de caracteres com 100 elementos. Cr, que é um valor em ponto flutuante, um float. E área, tá certo? Que é um vetor de caracteres com 20 elementos. Assim eu defini o meu tipo inf. E agora, de posse desse tipo, eu posso definir agora o que vem a ser o meu tipo nodo, tá certo? Então o meu tipo nodo nada mais vai ser do que uma struct node, e aí eu tenho ali dois campos, um com o nome inf minúsculo, e o tipo deste campo é o inf em caixa alta, tá certo? Que eu defini anteriormente, e eu tenho o campo que nada mais é do que um ponteiro para a struct node, tá certo? Então, vamos lá. Para representar então listas não homogêneas, que nada mais são do que listas onde os nós têm diversos tipos, então posso ter uma lista onde o primeiro elemento é um caractere, o segundo elemento é um valor em ponto flutuante, o terceiro elemento é um inteiro e assim sucessivamente. Aí eu vou ter uma lista não homogênea, tá certo? Para isso eu posso me valer da união em C, tá certo? Vamos ver como isso ocorre. Então, primeiramente, eu estou aqui definindo o meu tipo node, tá certo? Nada mais é do que uma estrutura. A estrutura vai ter um campo, que é um ponteiro para struct node, tá certo? E eu vou ter agora o meu element, que é o que a gente vinha chamando de inf, corresponde ao nosso inf. Então, nosso element nada mais é do que uma união. Tá certo? Eu estou dando nome à união ali, colocando union inf, porque eu depois posso utilizar essa definição da união para, por exemplo, especificar um parâmetro formal para uma função, uma variável local e assim por diante. Vai ficar mais claro no decorrer da nossa videoaula de hoje por que eu estou dando nome a essa minha união ali. Tá certo? Union inf. Tá? Bom, o fato é que minha união vai unir três tipos. O inteiro,
o valor em ponto flutuante e o vetor de caracteres com 20 unidades. Como vai funcionar essa união? Então, vamos ver aqui. Vai ocorrer uma reserva de uma área de memória para essa união, que vai corresponder ao espaço necessário para armazenar o maior tipo envolvido na união. Então, vamos imaginar aqui que para a nossa arquitetura e o nosso compilador, ele vai trabalhar com a seguinte definição. Um caractere vai ocupar 1 byte em memória, um float 4 bytes e um int 2 bytes. Tá certo? Então, nesse caso, a minha área de memória reservada para armazenar um valor do tipo desta união vai ocupar 20 bytes em memória. Essa área pode vir a ser subutilizada se eu estiver manipulando ela como, por exemplo, um float. Então eu vou usar apenas uma região desses meus 20 bytes. No caso do exemplo aqui, 4 bytes, tá certo? E se eu estiver utilizando como inteiro, eu vou subutilizar ainda mais, porque eu vou usar apenas 2 bytes dessa região de memória, que foi reservada e tem a capacidade de armazenar 20 bytes. Tá bom, pessoal? Bom, mas como então, ao chegar em um determinado nó da minha lista, eu sei que esse nó armazena um inteiro, ou um valor em ponto flutuante, ou um vetor de caracteres? Para isso, a gente vai acrescentar um campo a mais em cada um dos meus nós, que a gente vai chamar de eType. Tá certo? Então, esse meu eType, que eu estou definindo como inteiro, vai ser um valor que vai me permitir identificar se eu devo tratar o nó como um inteiro, como um ponto flutuante ou como um vetor de caracteres. Tá bom, pessoal? Para facilitar essa manipulação, eu vou definir algumas macros utilizando a diretiva do pré-processador define. Tá certo? Então, eu vou definir a macro intgr como sendo 1, flt como sendo 2 e string como sendo 3. Tá certo? A gente vai ver a utilização dessas macros mais para frente. Tá bom, pessoal? Então, agora que a gente definiu o nosso nodo. O exemplo anterior, então, só para a gente frisar, ele vai definir o nó cujos itens podem ser inteiros, números em ponto flutuante ou strings, né? Já que um vetor de 20 caracteres pode armazenar strings com até 19 caracteres válidos, tá certo? E como que eu vou saber de que forma devo manipular esse nó, como inteiro, ponto flutuante ou string? De acordo com o valor do campo eType. Tá bom? Seguindo adiante, né? Como a união ela vai ser suficientemente grande para armazenar o maior tipo envolvido, eu posso muito bem utilizar as funções sizeOf, malloc, para poder reservar a área de memória sem nenhum problema. Tá bom, pessoal? Claro que o programador vai ter que, né, implementar o seu código de forma coerente para manipular os meus nodos da lista de forma adequada. Tá certo? Ou seja, se o nodo está armazenando um inteiro, ele deve checar isso no eType e fazer a manipulação correspondente dos dados contidos na união. Tá certo? Então vamos dar continuidade. Agora sim, né, nossa primeira atividade da videoaula de hoje. Então, com base no que foi visto, proponha a estrutura de dados e implemente a operação de inserção de um nó em uma lista circular duplamente encadeada não homogênea, onde os nós podem ter o campo com informação do tipo inteiro, ponto flutuante ou string. Ressalto que a lista não deve possuir valores replicados. E por fim, eu sou um cara legal, né? Eu dou uma dica. Baseie-se na definição do nó vista anteriormente. Tá bom, pessoal? Tempinho para vocês, então. Não deixem de tentar, né, chegar à solução de vocês. Bom, agora então vamos ver como vai ficar a definição do nodo, né, como vai ficar a definição da lista e por fim a gente implementa a inserção. Mas vamos lá. Então primeiro, né, a especificação do nosso nodo, estou definindo o tipo que vai ser nodo, né? Vou ter o campo eType de forma análoga ao que a gente viu na definição anterior, né? Vou ter a definição da minha união, né? Dou nome inf, a gente vai ver a utilização do porquê, né? O porquê de eu estar nomeando essa união, que é para utilizar esse tipo definido em outro momento, tá bom? Mas então, o fato é que eu tenho o meu campo element, que é uma união inf, que une esses três tipos distintos, inteiro, float
e o vetor de caracteres, tá bom? Ou seja, inteiro, valor em ponto flutuante e vetor de caracteres com os 20 elementos. Agora, eu tenho só uma peculiaridade com relação à definição do nó anterior, porque vimos uma definição de nó para uma lista simplesmente encadeada. Aqui nós vamos ter que utilizar, né, na implementação, a lista duplamente encadeada. Então eu vou ter, né, o meu campo ante, que nada mais é do que um ponteiro para node, tá certo? Struct node. E o meu proxy, como tínhamos antes, né? Agora eu posso, né, ter elementos, agora eu estou definindo nós, que são elementos de uma lista duplamente encadeada. Tá bom, pessoal? Por fim, especificar o que vem a ser a minha lista. Minha lista vai ser um ponteiro para o tipo que eu acabei de definir para o meu nó. Tá bom, pessoal? Então vamos agora para a implementação da nossa função de inserção. Como de costume, a gente deve se ater a alguns detalhes, né? Primeiro, devemos nos preocupar se a posição de inserção é válida. Então devemos fazer essa verificação. Depois, se nós temos espaço em memória para um novo elemento. Por fim, quantas situações eu tenho distintas, né, no meu processo de inserção. Então todas essas verificações vão ser feitas e eu vou salientar os pontos nos quais elas estão sendo tratadas. Tá bom? Destaco agora para vocês os parâmetros da minha função ins. Então, como de costume, né, a gente está definindo ins como tipo void da função, né, não vai retornar nenhum valor. Vou precisar do endereço do meu endereço externo do meu nodo. Por quê? Porque se eu precisar inserir, no caso a gente vai adotar a convenção de ter referência externa apontando para o último. Você pode até se questionar por quê, né? Já que é duplamente encadeado, eu posso apontar para o primeiro e já tenho o acesso ao último elemento diretamente, que é o seu anterior. Mas só para manter a convenção eu estou apontando para o último. Tá certo? Bom, o fato é que estou apontando para o último em referência externa. Se eu quiser inserir um novo último, ou se eu estiver inserindo o primeiro elemento em uma lista vazia, eu vou precisar alterar o endereço contido na referência externa. Então, em função disso, que eu tenho o PL sendo um ponteiro para tá de lista. Tá bom? Ou seja, um ponteiro para nodo. Depois tenho o K, que representa a minha posição, né, de inserção. E agora a gente vê a utilidade de eu ter dado o nome inf à minha união. Porque agora eu posso utilizar, né, essa especificação de união para definir um parâmetro formal para uma função. E é isso que eu faço com V. E também vou precisar receber um valor para que eu consiga identificar, né, de que tipo é o valor que eu tenho em V. Se é um inteiro, se é um valor em ponto flutuante ou se é uma string. Então, para isso, eu também vou ter o meu eType. Tá bom? Destacando então ali, né, o meu cabeçalho da função ins, vamos agora para a codificação. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter uma variável local, que eu vou denominar t, é o inteiro, e eu vou armazenar a quantidade de elementos nessa variável. Então eu vou chamar a função tan e, né, passo asterisco PL para ela. Lembrando, né, a função tan ela vai ser análoga à implementação a que nós vimos para uma lista circular duplamente encadeada. Tá? Não vai ter nenhuma diferença. Ou melhor, ela funciona de forma similar, né, a mesma implementação que eu tenho para uma lista circular, simplesmente encadeada. Tá bom? E já fizemos essa implementação antes, então vou me valer de apresentar o código novamente aqui. Mas acredito que não seja nenhum desafio para vocês compreenderem o que eu acabei de falar. Mas vamos lá. Então tem uma variável local, a função inst, inicializada, né, com a quantidade de elementos que eu tenho na minha lista. E agora vamos seguir. Primeira coisa, vou verificar se a posição de inserção é válida. Então se k for menor que 1 ou superior a tamanho mais 1, eu vou informar isso na saída padrão para o usuário e vou fazer a opção por finalizar a execução do meu programa. Tá bom? Então tenho ali o meu exit. Se eu não entrei no if, significa que eu tenho uma posição válida para inserção. Aí eu vou verificar se este valor que eu pretendo inserir já pertence à lista. Estou utilizando aqui do princípio da dividir para conquistar, né, me valendo da modularização. Então eu vou implementar a função pertence. Né, vou me valer de fazer a implementação depois que eu apresentar o ins, mas destaco aqui que a função recebe um ponteiro para nodo, né, esse nodo pertence a uma lista circular, vai receber uma união do tipo inf e o meu valor, né, inteiro, que vai corresponder ao meu eType.
Tá? Então eu passo para a função pertence. Ela vai me retornar verdadeiro se o valor, né, pertence à lista e vai me retornar falso caso contrário. Após eu apresentar a implementação de ins para vocês, eu vou apresentar a implementação de pertence. Tá certo? Mas já sabemos como ela funciona, né? Bom, então vamos partir do pressuposto que nessa chamada pertence eu tive um retorno verdadeiro. Então significa que o valor pertence. Eu só vou informar isso ao usuário. O valor já se encontra na lista. Agora, se não, se o valor que eu pretendo inserir numa posição válida e ele não pertence à minha lista até então. Então eu preciso inseri-lo. Aí o que eu faço? Vou ter uma variável auxiliar ali, né, local ao meu else, novo, para me auxiliar no processo de reserva de área de memória para esse novo elemento. Tá bom? Então vamos lá. Novo vai ser então inicializado com, né, o retorno da função malloc. Eu estou passando ali para ela, né, o parâmetro que é o retorno de sizeOfNode. Tá certo? Bom, o malloc então vai conseguir reservar uma área para esse node ou não. O detalhe é que eu não preciso me preocupar com a questão do union, né? Porque, como foi dito, o union vai reservar a área de memória correspondente ao maior tipo envolvido na união. Então, consequentemente, a função sizeOf vai retornar o tamanho de node. Tá certo? Bom, o fato é que eu preciso verificar se eu consegui efetivamente reservar a área de memória para o novo elemento. Eu faço isso com o if, que nós estamos vendo. Né? Se porventura malloc não conseguiu reservar, vai retornar null, null equivale a falso, e aí ao negar o falso eu entro, informo isso ao usuário na saída padrão e vou optar por finalizar a execução também. O fato é que se eu cheguei até este if e não entrei no mesmo, significa que eu tenho uma posição válida para inserção, estou tentando inserir um valor que não está contido na minha lista, tenho área de memória para um novo elemento e já fiz a reserva de área de memória para este elemento. Tá certo? Com sucesso. Aí agora eu vou começar a inicializar os campos do meu nodo. Então, primeira coisa, atribuo, né, eType e depois o valor contido na variável, no parâmetro formal v. Tá bom, pessoal? Agora eu vou precisar tratar o fato de qual situação se enquadra essa minha inserção. Estou inserindo um elemento em uma lista vazia? Estou inserindo um elemento em uma lista não vazia e é um novo último? Ou estou inserindo um elemento em uma lista não vazia que não é o novo último? Bom, pessoal, então agora eu vou verificar se eu estou inserindo um elemento em uma lista vazia. É isso que eu estou fazendo neste if, né? Se a minha referência externa contiver null, então o que eu vou fazer? Eu vou ter uma atribuição em cascata. Então eu vou atribuir tanto para a referência externa, quanto para o campo ante do meu novo elemento, quanto para o campo proxy do meu novo elemento, o mesmo valor, que é o endereço do elemento que eu estou inserindo. Tá bom? Mas, se não for uma lista vazia, eu vou para o meu else, né, onde eu quero inserir o elemento. Aí eu vou ter uma variável local ao meu else, que é o meu aux, que nada mais é do que o tá de lista, ou seja, um ponteiro para nodo, para que me auxilie no processo de deslocamento dentro da lista, para que eu localize o elemento que está na posição imediatamente anterior à posição de inserção. Tá bom? Também vou ter mais uma variável local ao else, que é o meu p, que é do tipo int, e que eu vou inicializar com a posição de inserção. Isso porque na sequência do meu código, vocês vão ver, eu vou manipular o valor de k, e eu preciso dessa informação ao final para verificar se eu não estou inserindo um novo último, porque, né, estamos mantendo a convenção de ter uma referência externa apontando para o último. Tá bom? Então, em função disso, eu vou guardar o valor de p. Né? Por fim, então, eu tenho o meu if, que vai verificar de que forma eu vou percorrer a minha lista circular duplamente encadeada. Se eu vou percorrê-la do início para o final, ou se eu vou percorrê-la do final para o início. Tá certo? Visando minimizar a quantidade de deslocamentos ou atualizações de aux que eu preciso fazer para chegar ao elemento que vai anteceder imediatamente a posição de inserção. Tá bom? Então, eu vou entrar nesse if se a minha posição for inferior ou igual à quantidade de elementos dividido por 2, ou seja, o quociente da divisão inteira da quantidade de elementos por 2. Tá bom, pessoal? Então, se eu entrar no if, eu vou percorrer a lista do início para o final, e é isso que eu faço nesse for. Inicializo o aux com o valor da referência externa, que tem o endereço do último elemento. Enquanto k for superior a 1, eu vou, né, iterar, que é
atualizo o AUX para que AUX receba AUX prox e decremento K para que em algum momento ele deixe de ser superior a 1. Tá? Então vamos imaginar aqui que eu quero inserir um novo primeiro. Então eu já tenho a referência externa para o último que está em AUX. A posição é 1, 1 não é superior a 1, eu saio desse for então com o endereço em AUX do elemento que antecede imediatamente a posição de inserção. Tá bom? No caso, o meu else, que é quando eu vou fazer o percurso da minha lista do final para o início, tá certo? Tem um for para fazer isso também, né? Para me deslocar com AUX até esse elemento que antecede imediatamente a posição de inserção. AUX também vai ser inicializado com o valor da referência externa, porém eu vou iterar enquanto K for menor ou igual a T, tá certo? E aí, quando eu entro no for, eu me desloco para o início, então AUX recebe AUX referenciado pontuante, e eu vou atualizando K para que em algum momento K deixe de ser menor ou igual a T. Então, entrando no if ou no else, executando o primeiro ou o segundo for, quando eu passar, né, desse if else, eu vou ter em AUX o endereço do elemento que antecede imediatamente a posição de inserção. E agora eu vou fazer os devidos ajustes na minha lista circular duplamente encadeada. Então vamos lá. O meu campo ante, de novo, vai conter AUX, né, já que AUX tem o endereço do elemento que antecede imediatamente a posição de inserção. E aí eu vou agora, para atualizar, né, o meu campo prox vai ter o prox que eu tenho em AUX. O meu campo prox de AUX agora vai ser quem? Novo. E eu vou para o próximo do meu novo, no campo ante, e atualizo este valor para conter o endereço do meu novo elemento. Tá bom? Por fim, eu vou verificar agora se eu estou inserindo um novo último. Então, por isso que eu guardei lá o valor de K em P, já que eu atualizava K, né, em alguma desses meus fors aqui, eu guardei o valor em P para poder fazer esse teste aqui. Então, se a posição de inserção for tamanho mais 1, ou seja, um novo último, aí eu vou atualizar a referência externa com o endereço do meu novo. Tá bom, pessoal? Agora, né, eu vou fechar o bloco do meu else e do meu else anterior. Tá bom? Espero que todos tenham atingido a compreensão. Vamos então agora para eu apresentar para vocês, né, a implementação da função pertence. Tá? Então ela vai retornar um inteiro, que vai corresponder a verdadeiro ou falso, né? Vai receber o endereço da referência externa, né, do elemento da lista, ou seja, o endereço do último elemento da minha lista circular duplamente encadeada, o valor da união que eu busco e o eType correspondente. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Começo verificando se a lista é vazia. Se a lista for vazia, significa que eu vou retornar o quê? 0. O elemento não pertence à lista. A lista não pertence a nenhum elemento, ou a lista não contém nenhum elemento, tá certo? Bom, na sequência aqui agora, se não, ou seja, se eu estou verificando se um valor pertence ou não a uma lista não vazia, aí eu vou ter que fazer checagens. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter uma variável auxiliar, que é do tipo TADList, ou seja, um ponteiro para nodo, e eu vou inicializar com o valor da minha referência externa. Por quê? Eu vou utilizar, né, esta variável para me certificar quando eu fiz a volta na minha lista, né? Quando eu verifiquei todos os elementos. Mas vamos lá. Começo, então, vou ter o meu laço de repetição, um do while. Por quê? Porque se eu entrei no else, eu tenho certeza de que ao menos um elemento a minha lista tem. Então preciso verificar, né, o valor contido na informação desse elemento. Então vamos lá. É o que eu faço nesse if. Antes de mais nada, eu verifico, né, o eType, comparando o que eu recebi com o que eu tenho no nodo apontado por AUX. Se os valores forem iguais, aí, opa, então existe a chance deste elemento estar contido na lista nesta posição que eu estou verificando. Aí eu vou verificar agora de acordo com o eType. Então, se o eType tinha macro lá correspondente a INTGR, ou seja, né, se o valor contido lá em eType corresponde ao valor que foi associado à macro INTGR, eu faço a verificação dos valores, tratando os mesmos como um inteiro. Olha lá o acesso ao meu union. Tá bom? Se
não for verdadeira, eu vou verificar o meu outro argumento para o ou, né? Pode ser que o meu eType seja igual ao valor que eu associei a macro FLT. E eu vou tratá-los como pontos flutuantes. Aqui. Agora, pode ser que meu eType não corresponda a esta macro ou a esta. Aí eu vou lá e vou verificar se é igual a string. Se for, aí eu vou comparar os elementos como strings. Aí só um detalhe, a comparação de strings não se dá pelo endereço inicial, né? Então eu vou utilizar a função disponível na biblioteca string.c, que é a strcmp. Lembrando que a strcmp retorna a diferença entre as strings que foram passadas. E duas strings iguais têm diferença zero. Então por isso que eu nego o retorno de strcmp. Se eu tiver strings iguais, o retorno é zero, zero é falso, eu nego o verdadeiro. O fato é que se eu entrar neste if, é porque eu localizei o elemento na minha lista. Aí eu vou executar return 1. Tá bom? Agora eu vou me deslocar, se eu não entrei no if, eu me desloco aux para aux prox. E vou ter o meu while ali do while, onde eu verifico se aux é diferente de L. Se eu já percorri toda a minha lista circular. Tá bom, pessoal? O fato é que se eu sair do while e porque eu nunca entrei neste if, executei o return, que finaliza a execução da função, significa que o valor que eu procuro não está contido na lista. Logo, eu vou fazer o quê? Executar return 0. Agora eu só preciso fechar o bloco do meu else. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Vamos agora, então, para um exercício, Então, como exercício de fixação, eu vou propor aqui um exercício para que vocês façam, não vou apresentar uma proposta de solução. Eu quero que vocês proponham a estrutura de dados e implementem as operações básicas para o tipo abstrato de dados, lista circular duplamente encadeada, não homogênea, com nó cabeçalho, tá certo? Onde os nós podem ter os campos com informação do tipo inteiro, ponto flutuante ou string, tá certo? E aí eu destaco ali que a lista não deve possuir valores replicados. A nossa videoaula acaba por aqui. Eu espero que ela tenha sido proveitosa para todos vocês. Tá bom, pessoal? Então até a próxima.